Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. O Vasco sofreu mais um revés em São Januário ao ser derrotado pelo Mirassol por 2-0, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou a torcida vascaína, especialmente após a vitória expressiva sobre o Internacional na rodada anterior, mas reflete uma tendência que vem se repetindo ao longo da temporada, a dificuldade do time em converter superioridade em campo em gols concretos. O técnico Fernando Diniz destacou que, embora o placar indique domínio do adversário, o Vasco esteve mais próximo de balançar as redes, criando 33 oportunidades no último terço do campo e conquistando 10 escanteios, enquanto o Mirassol teve pouquíssimas chances, mas as aproveitou de forma cirúrgica. O cenário evidencia uma equipe capaz de controlar o jogo e criar oportunidades, mas que esbarra na falta de eficiência ofensiva e em decisões equivocadas nos momentos cruciais, o que se tornou um padrão preocupante para a reta final do campeonato. Diniz ressaltou que o lance decisivo da partida foi o primeiro gol, marcado por Renato Marques, fruto de falhas de posicionamento defensivo. A linha do Vasco se mostrou exposta, permitindo que o Mirassol aproveitasse uma das raras oportunidades que teve, enquanto o restante do jogo se transformou em um desafio para reorganizar a equipe e buscar alternativas para furar a defesa adversária. A partir desse momento, a equipe do interior paulista recuou, explorando o contra-ataque e garantindo o segundo gol, enquanto o Vasco continuava a pressionar sem conseguir efetividade. Para Diniz, o desempenho não pode ser resumido ao resultado, uma vez que o time apresentou estatísticas favoráveis, dominando posse de bola, chegando com frequência ao ataque e mantendo a iniciativa, mas faltou a contundência necessária para transformar domínio em gols e mudar o placar desfavorável. O treinador também apontou a diferença de energia entre esta partida e o confronto anterior com o Internacional. Apesar de criar boas chances, o Vasco não conseguiu manter a intensidade e a precisão nas finalizações. A dificuldade de adaptação ao campo pesado e às condições climáticas também foi um fator que prejudicou o desempenho ofensivo, reduzindo a velocidade das jogadas e dificultando a execução de estratégias mais elaboradas. Em diversas ocasiões, os cruzamentos enviados à área rival não encontraram o destino esperado, evidenciando a necessidade de mais calma e objetividade nas decisões dentro do último terço. Esse fator, somado à incapacidade de pressionar com a mesma intensidade em todos os setores, impediu que o time conseguisse manter a consistência que vinha sendo observada em partidas recentes. Individualmente, alguns jogadores foram destacados como pontos fracos na derrota. Andrés Gomes começou bem, mas perdeu rendimento no segundo tempo diante da pressão e das condições do campo. A defesa, incluindo nomes como Gomes, Puma e Robert Renan, também apresentou vulnerabilidades, permitindo ao Mirassol explorar brechas em momentos cruciais, especialmente no lance do primeiro gol. Ao mesmo tempo, Diniz defendeu que o time não demonstrou fragilidade emocional, ressaltando que a equipe já reverteu situações adversas em outros jogos e que a oscilação de rendimento é um desafio a ser superado, não um reflexo de desmotivação ou medo em campo. A análise evidencia que, mais do que erros individuais, o resultado decorreu de uma combinação de circunstâncias, má execução em momentos-chave e a eficácia do adversário em aproveitar os poucos espaços concedidos. Com o resultado, o Vasco estacionou nos 45 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela, apenas 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. A derrota em casa reforça a necessidade de atenção nas últimas partidas do campeonato, especialmente na rodada final contra o Atlético Mineiro, e destaca a importância de buscar consistência para garantir uma conclusão de temporada mais digna. Ao mesmo tempo, o Mirassol garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026, resultado que celebra a eficiência do time paulista e evidencia a importância de aproveitar oportunidades, mesmo quando não domina estatisticamente o jogo. A contrastante realidade entre as equipes reforça que eficiência e aproveitamento das chances podem se sobrepor ao controle e posse de bola, um ponto que o Vasco precisará internalizar. O panorama da equipe do Vasco revela um contraste entre criação e eficácia. O time consegue dominar, pressionar e criar chances, mas sofre para transformá-las em gols, repetindo um padrão que custou pontos importantes ao longo da temporada, principalmente em São Januário. Para Diniz, a equipe tem mostrado evolução e capacidade de resposta, mas a falta de consistência comprometeu os objetivos do clube no Brasileirão. A mensagem que se mantém é clara: para encerrar o campeonato de maneira positiva, será necessário transformar superioridade estatística em resultados concretos, corrigindo falhas defensivas, aumentando a contundência no ataque e controlando melhor os momentos decisivos, especialmente quando enfrenta adversários eficientes no aproveitamento de chances. Apesar do revés, há sinais de esperança para a torcida vascaína. Diniz reconhece que o time tem evoluído tecnicamente e emocionalmente ao longo da temporada e reforça que as oscilações de desempenho fazem parte do processo de crescimento.
A preparação para os próximos desafios, incluindo a última rodada do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, será determinante para avaliar se o Vasco conseguirá consolidar seu potencial e finalizar a temporada de forma satisfatória, transformando os aprendizados em consistência e aproveitamento de oportunidades. A expectativa é que, com ajustes táticos e maior eficiência ofensiva, o time consiga honrar o peso de sua camisa, oferecer partidas mais seguras e retomar a confiança da torcida em São Januário, encerrando o ano com uma base mais sólida para a temporada seguinte. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. A derrota para o Mirassol abre espaço para uma reflexão junto à torcida vascaína sobre o desempenho do time. Apesar do domínio territorial e das chances criadas, o Vasco não conseguiu traduzir sua superioridade em gols, levantando questionamentos sobre a eficácia do time nas decisões ofensivas. O que a torcida pensa sobre essa oscilação de rendimento? Será que o Vasco jogou bem, mas esbarrou na falta de contundência, ou a percepção de domínio do jogo é apenas uma ilusão diante da incapacidade de finalizar com precisão? O resultado em São Januário reacende debate sobre o que poderia ter sido feito para mudar o placar. Outro ponto que merece avaliação da torcida é o desempenho da defesa, especialmente nos lances que resultaram nos gols do Mirassol. Fernando Diniz admitiu falhas de posicionamento que expuseram a linha defensiva, mas manteve que o time, em grande parte do jogo, esteve mais próximo de marcar. Para os torcedores, será que a responsabilidade recai mais sobre os jogadores ou sobre o planejamento tático do técnico? A análise de cada setor, incluindo a defesa, o meio-campo e o ataque, pode gerar diferentes interpretações sobre o que faltou para que o Vasco saísse de campo com um resultado positivo. As alterações feitas por Fernando Diniz também geram discussão. A entrada de Vegetti e a mudança de posicionamento de Ryan, por exemplo, mostraram a tentativa de diversificar o ataque e aumentar a presença na área, mas não trouxeram o efeito desejado. A torcida pode avaliar se essas mudanças foram acertadas, ou se o técnico deveria ter mantido a estrutura original, buscando mais criatividade em jogadas construídas. Além disso, a utilização de Andrés Gomes, que perdeu produtividade no segundo tempo, levanta a questão sobre o gerenciamento físico e estratégico dos atletas diante de adversários que se fecham e exploram os contra-ataques. Por fim, é fundamental ouvir a opinião do torcedor sobre a condução emocional do time. Diniz defendeu que não houve fragilidade emocional, mas sim falta de energia e contundência em determinados momentos do jogo. Para a torcida, será que o time demonstrou raça e vontade suficientes, ou faltou mais intensidade e concentração? As respostas podem refletir a percepção da torcida sobre a capacidade do Vasco de reagir em partidas decisivas, especialmente em casa, e sobre o que deve ser priorizado nas últimas rodadas do Brasileirão e nos próximos compromissos da Copa do Brasil. A voz da torcida é, muitas vezes, o termômetro mais direto do sentimento em relação ao desempenho da equipe. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.